Hoje nós estaremos com o nosso quadro A Bíblia Responde, com o pastor Adejalan, aqui trazendo respostas acerca da nossa doutrina protestante, acerca da nossa doutrina pentecostal, aquilo que nós ensinamos baseado, é lógico, na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, né? Nicodemos mesmo perguntou como nós iremos entender se não tem aí quem explique. Então, para que possamos entender algumas coisas na palavra do Senhor, é necessário também uma explanação, uma exposição da palavra do nosso Deus. Hoje a temática é sobre o guardar o sábado, né? E eu já inicio aqui, pastor Adejalan, a nossa primeira pergunta, né? O cristão, ele deve guardar o sábado? Olha, veja bem, nós, dentro desse pouco tempo, né, que nós dispomos, um tempo limitado, nós temos uma visão acerca deste assunto que é tão vasto. A primeira coisa que nós devemos observar é que no livro do Gênesis, Deus instituiu o sábado institucional. O sábado institucional, que foi instituído lá no livro de Gênesis, é o sábado para descanso de todos os povos. Era uma questão moral e é uma questão da ordem natural das coisas, né? Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção e assim por diante. Então, o sábado institucional, que foi instituído lá em Gênesis, ele não se refere ao sétimo dia da semana, mas ele se refere a um período qualquer, né? Então, não se tornou um mandamento, nós observamos isso. O sétimo dia da criação não era mandamento, mas revelava a necessidade natural que as pessoas e a natureza têm de descanso, né? É interessante nós observarmos em relação a isto que antes da lei, nós observamos antes de Moisés, da lei mosaica, a Bíblia não registra os patriarcas guardando o sábado. Abraão, Isaque e Jacó, né? A Bíblia não menciona os patriarcas observando o sábado. É interessante nós observarmos isso. Segundo Justino, mártir, um dos pais da igreja, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Isso está escrito na obra Diálogo com Trifão, 19:5, que é uma obra escrita por um dos pais da igreja chamado Justino Mártir. Da mesma forma também Irineu, que foi um dos pais da igreja, Irineu de Leão, ele disse assim, escreveu na obra Contra as Heresias, no livro 4, 16:2, está escrito assim: sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, texto dos próprios pais da igreja, falando que os patriarcas, eles não guardaram o sábado. Não há referência nem no texto bíblico e nem também os pais da igreja também confirmam isso, né, que o texto bíblico também nos apresenta. Então nós temos o sábado institucional lá no livro do Gênesis. É interessante nós observarmos, irmão Cléber, que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, acabado no sétimo dia a obra, havendo acabado. Se ele acabou a obra no sétimo dia, então ele trabalhou no sétimo dia, porque ele terminou exatamente a obra no sétimo dia, acabado. É o que o texto diz, né? Então nós temos no livro de Gênesis o sábado institucional. E depois do decálogo nós temos então o sábado legal, que foi instituído. É interessante nós observarmos, muitas vezes se diz assim, os 10 mandamentos dizem: não matarás, não adulterarás, né, não farás imagem de escultura, enfim. Aí se diz: olha, você pode matar, você pode adulterar? Não. Você pode furtar? Você pode dizer falso testemunho? Não. Então por que um dos mandamentos você não segue? Na realidade, todos os mandamentos eles são repetidos no Novo Testamento. Todos os mandamentos, com exceção do 4º mandamento. Quando a Bíblia fala não terás outros deuses diante de mim, quando ela fala não terás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, todos esses mandamentos são repetidos no Novo Testamento, com exceção do 4º. Nós não temos, portanto, nenhum texto do Novo Testamento que ordene a guarda do sábado. Nós temos no Novo Testamento 50 vezes a Bíblia fala sobre o dever de adorar só a Deus, 50 vezes, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 4 vezes a advertência contra o homicídio, 12 contra o adultério, 6 contra o furto, 4 contra o falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça. Mas não temos nenhum em relação à guarda do sábado, né?
né? Especificamente em relação ao sábado. Então, o princípio moral ele continua, que nós temos que cessar as atividades um dia da semana. Especificamente em relação ao povo de Israel, foi o sábado. Exatamente, foi o sábado em relação à nação de Israel. Olha bem esses dois textos que nós vamos ler aqui. Em Deuteronômio, no capítulo 5, e o versículo de número 16. Deuteronômio, capítulo de número 5, Deuteronômio 5, e o versículo de número 15. Deuteronômio 5, 15 diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Esse texto de Deuteronômio 5,15 está mostrando especificamente que o sábado legal era uma instituição para a nação de Israel. Em Êxodo 30, é interessante nós observarmos que os textos que falam que o sábado é estatuto perpétuo, ele sempre mostra que é para a nação de Israel. Êxodo capítulo 31, no versículo 16 e 17 está escrito assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Agora veja bem o que diz o texto, versículo 17: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. É o que o texto diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou além. Ou seja, esse texto está falando claramente entre mim e o povo de Israel, ou os filhos de Israel. Então, Deuteronômio 5,15 e Êxodo 31, 16 e 17 nos mostra claramente que o sábado legal, o sábado especificamente, ele era um mandamento perpétuo para a nação de Israel. Então, sempre que a Bíblia fala sobre essa questão da perpetuidade, ela está enfocando especificamente a nação de Israel em relação ao sábado legal. Né? E também, quando a gente observa aí alguns mandamentos que Deus deixou, né, para a nação de Israel, os 10 mandamentos, como o senhor mesmo citou, ele é citado, esses mandamentos são citados outra vez, são ordenados outra vez no Novo Testamento. E a partir do momento que eles são citados ali, também são textos que fica claro que são mandamentos para toda a humanidade, né? Para todos aqueles que desejam, no caso, receber o Evangelho de Cristo, né? Exatamente. Inclusive, a palavra mandamentos, a palavra lei, por exemplo, a palavra lei, ela tem vários sentidos na Bíblia. Só na carta aos Romanos ela tem uns 5 ou 6 sentidos. A palavra mandamento também na Bíblia ela tem vários sentidos. Por exemplo, no livro de Salmos, a palavra mandamento, lei, por exemplo, no Salmo 119. No Salmo 119, a expressão lei, mandamento, ela se refere à palavra de Deus. Não é todas as vezes que a Bíblia, utilizando a palavra mandamento, ela quer dizer especificamente que sejam os 10 mandamentos. No Salmo 119 é um exemplo clássico disso. Lá no Salmo 119, para se referir à palavra de Deus, a Bíblia utiliza a expressão mandamento, a expressão lei, a expressão estatuto, a expressão juízo, ou seja, são expressões sinônicas para se referir à palavra de Deus. Então, nem sempre a palavra mandamentos na Bíblia, ela está se referindo aos 10 mandamentos. Ela aparece em vários sentidos na Bíblia. Da mesma forma, a palavra lei. Só na carta aos Romanos aparece 5 ou 6 formas a expressão lei. Né? Então, devemos atentar para isso. Né? Nós vemos aparecendo no Novo Testamento a questão o assunto sobre guardar o sábado utilizado por muitos judeus, né, questionando o próprio Cristo acerca do sábado. O que o senhor teria algo a falar sobre isso, para acrescentar sobre isso? Por que eles questionavam tanto a Cristo, né, sobre a questão do sábado? Até mesmo quando Cristo curou, né, eles questionaram acerca disso. Porque eles eram judeus e eles viviam segundo a lei. Se nós observarmos, Jesus ele foi prometido segundo a lei, está em Deuteronômio 18,15. Jesus nasceu sob a lei, Gálatas 4,4. A Bíblia diz: vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei. Jesus foi circuncidado segundo a lei. Interessante nós observarmos isto. Jesus, quando foi apresentado no templo, foi também segundo a lei. Inclusive, seus pais apresentaram sacrifício, Lucas 2,24. Jesus foi odiado segundo a lei.
Jesus foi morto segundo a lei, Jesus viveu, morreu e ressuscitou segundo a lei, né? Então Jesus, a vida dele foi pautada na lei, mas ele, apesar de ter cumprido toda a lei, a Bíblia diz, em João 5:16-19, está escrito assim: e os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, está claro, mas também dizia que Deus era seu próprio pai. Ou seja, esse texto, João 5:16-18, mostra que Jesus violava o sábado. Então, ele viveu segundo a lei, foi circuncidado, foi apresentado, os pais ofereceram o sacrifício durante a sua apresentação, mas ele violou o sábado. Então, né? para os judeus, é necessário cumprir toda a lei para alcançar a salvação. Então, no caso, o sábado seria um critério de salvação para eles. De uma forma geral, a lei, de uma forma geral, era vista para o judeu, o sistema de lei do Antigo Testamento era visto pelo judeu como um elemento justificador, né? Os judeus, claro, no início não era assim, o Antigo Testamento ele apresentava aqueles rituais apenas como figura e sombra de que Cristo viria no futuro, mas os judeus, eles começaram a praticar esses rituais da lei e depois se tornaram legalistas, confiando que esses rituais deixaram de ser sombras para ser o que? A tábua da salvação. Então, o plano de Deus era que esses rituais do Antigo Testamento fossem apenas a sombra e apresentasse a Cristo que viria no futuro. A pessoa deveria realizar aqueles rituais, mas atentando que aquilo é apenas uma sombra do que iria acontecer no futuro. Essa era a essência da lei, mas eles inicialmente começaram assim, mas depois entraram pela porta do ritualismo e começaram então a confiar nesses elementos da lei, nesses elementos ritualísticos da lei como tábua de salvação. E é isso que é tão condenado e confrontado no Novo Testamento pelos escritos de Paulo, pelas epístolas, enfim, né? Então, em Marcos 2, 27 e 28, a Bíblia diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É interessante esse texto de Romanos 14, 5 e 6 está escrito. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Olha o que diz esse texto especificamente, né, da carta aos Romanos. Romanos 14, 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia. Agora diz: outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então, Paulo, falando sobre essa questão de tolerar os fracos na fé, em Romanos 14, que eram os judaizantes, que eram tidos como, Paulo chama aqui de fracos, né? Ele então diz que uns faziam diferença entre dia e outros não. Então, Paulo está mostrando que esse relacionamento entre os dois no âmbito da igreja de Roma deveria ser a mais amistosa possível, né? Então, depois nós vamos, né, abordar mais outros questões relacionadas ao sábado. O conteúdo do livro de Hebreus, o escritor ele tenta muito restaurar essa questão aí da essência, né, da lei em si. E ele coloca o nosso Cristo como o sumo sacerdote, eterno e perfeito, né? E quando nós aceitamos esse sumo sacerdote, que é eterno, que é perfeito, ele passa agora a trabalhar lá no seu lugar chamado Santo dos Santos, em favor dos cristãos. Então, o critério, no caso, para a salvação, ele deixa bem claro que é apenas reconhecer Cristo como Salvador de nossas vidas e tê-lo como Senhor, né? Se nós temos como Senhor, nós o obedecemos. Então, tê-lo também como Senhor, né? Exatamente. Assim, um dos textos que muitas vezes as pessoas citam para vamos dizer assim, contradizer isso que você está dizendo, é o texto do jovem rico, de Mateus 19, quando Jesus disse para ele que ele deveria guardar os mandamentos.
E aí se diz, guarda os mandamentos. Quando diz perguntou quais, Jesus passa a citá-los. Então se utiliza esse texto para dizer que Jesus colocou para aquele rapaz que ele deveria guardar os mandamentos para ser salvo. E se era guardar os mandamentos, envolvia o sábado. Mas nós devemos atentar que isso que Jesus citou em Mateus 19, os mandamentos, na realidade isso é lei, não é evangelho. Jesus estava trazendo um novo período. O que Jesus queria dizer para aquele rapaz que é chamado mancebo de qualidade, quando Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos? Jesus, na realidade, queria mostrar-lhe o caminho para a vida. Jesus queria mostrar para aquele moço, para aquele rapaz, que o padrão que Deus requeria era um padrão muito elevado. E também a futilidade de buscar a salvação pelos seus próprios méritos. Jesus queria mostrar duas coisas para aquele rapaz. Jesus queria mostrar que o padrão de Deus era elevadíssimo, e Jesus queria mostrar que a busca da salvação pelos próprios méritos, ela é fútil, ela tem um aspecto de futilidade, né? Isso então já teria provocado uma resposta sobre a impossibilidade de cumprir a lei de maneira perfeita. Então, quando Jesus cita ali para aquele rapaz, Jesus na realidade estava querendo apenas dizer para ele que o padrão era elevadíssimo e que era fútil ele tentar conseguir alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Então, era isso que Jesus queria dizer quando disse para aquele rapaz. Porque se nós admitirmos que Jesus estava falando para ele que ele deveria guardar a lei, nós temos que admitir, então, que aquilo de fato não era o evangelho, mas era a lei, e então seria colocado como meio de salvação. E isso seria estranho, então, ao período do Novo Testamento, embora naquele período também era um período de transição. Jesus exatamente veio ao mundo durante o seu ministério, estava trazendo o evangelho, que eram as boas novas de salvação, que não era baseado, portanto, na lei, que era inclusive uma coisa nova, que era a justificação pela fé, inclusive depois apresentado e sistematizado por Paulo nas suas epístolas. Então, para a gente concluir essa parte aqui, eu creio que depois nós temos o outro bloco para a gente concluir. Qual a visão geral, então, em relação ao sábado? O sábado era o sinal da aliança mosaica. Está em Êxodo 31, 16, 17 e Ezequiel 20, versículo 12. O sábado era o sinal da aliança mosaica. Em segundo lugar, não há mandamento no Novo Testamento para se guardar o sábado. Nós não temos nenhum mandamento no Novo Testamento que ordene a guarda do sábado. Os cristãos, eles estão sobre a nova aliança. Hebreus, o capítulo 8, todo o capítulo 8 de Hebreus, e 2 Coríntios 3, a Bíblia nos mostra que nós estamos sob a nova aliança, e o sábado fazia parte da aliança mosaica, entre mim e os filhos de Israel, foi o que nós lemos agora há pouco. Então o sábado fazia parte da aliança mosaica, e Hebreus 8, a Bíblia diz que nós estamos na nova aliança. Em terceiro lugar, o mandamento para se guardar o sábado não foi dado antes de Moisés. Interessante isso, o mandamento para a guarda do sábado aparece em Êxodo 20, versículo 8. Né? E os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, não há referência que os patriarcas guardaram o sábado. Ou seja, o mandamento para se guardar o sábado legal, ele aparece, portanto, em Êxodo 20, versículo 8, e era um mandamento específico para a nação de Israel. Outra coisa interessante, o concílio de Jerusalém, em Atos 15, que foi um concílio que a igreja primitiva se reuniu para debater assuntos sobre a questão do relacionamento entre gentios e judeus, inclusive os judeus estavam dizendo que deveria guardar a lei para ser salvo, reuniram no concílio de Jerusalém e tomaram decisões, e nas decisões que tomaram não incluíram a guarda do sábado. Interessante nós observarmos isso, né? Eles fizeram uma carta, essa carta deveria circular, e em Atos 15 a decisão dos apóstolos não instituiu, não criou, não está escrito na carta que eles redigiram que deveria se guardar o sábado. Deveria se guardar da carne focada, da prostituição, da idolatria, mas lá não inclui em Atos 15, na decisão do concílio de Jerusalém, a guarda do sábado. Então nós perguntamos, se o sábado era tão importante, por que em Atos 15, quando os apóstolos tomaram a decisão no concílio, eles não incluíram? Eles não escreveram na carta que disseram, tem que guardar o sábado, nós recomendamos que guarde o sábado para serem salvos. Eles não incluíram. E outro elemento também é que Paulo não ordenou aos crentes judeus guardarem, Paulo nunca advertiu os cristãos a respeito da violação do sábado, não guardarem, Atos 15, né? Paulo não ordenou aos crentes, ou nunca advertiu os cristãos a respeito da violação do sábado. E em sexto lugar,
o Novo Testamento ensina explicitamente que a guarda do sábado não é uma exigência. Isso está em Romanos 14:5, que nós já lemos, está em Gálatas 4, 10 e 11, e está num texto, nós vamos falar no outro bloco, que é o texto de Colossenses 2, versículos 16 e 17. Antes de prosseguirmos, eu queria ver aqui com o pastor Adejalan uma das perguntas aqui, ou uma dúvida, na verdade, dos nossos irmãos que estão aqui no nosso bate-papo. E ele destaca aqui, o Kleber Santos, a questão do comentário que foi feito de que Cristo, de que Deus ele descansou no sétimo dia após ter feito, né, a terra, construído, criado a terra. Então ele pergunta aqui, como é que pode ser isso, esse descansar de Deus, né? Isso é um atributo de Deus? Como é que funciona isso? Olha, Deus certamente não descansou por estar cansado. Na realidade, né, Deus estaria estabelecendo o padrão para o ciclo do trabalho do homem. Ele apenas modelou a necessidade do descanso. Então, na realidade, Deus não cansa, né? Deus ele é espírito, mas ele estava apenas, o texto quer mostrar apenas, não que ele estava cansado, mas que ele estava estabelecendo o padrão para o ciclo do trabalho do homem, né? Deus, na realidade, ele, sabedor de que o homem se envolve muito com as coisas materiais e o homem não tem tempo para adorá-lo e para servi-lo, então ele instituiu este princípio, o princípio de que o homem deve uma vez por semana cessar as atividades para dedicar a Deus. Para o povo de Israel foi o sábado. E para o povo de Israel foi especificamente o sábado, que é o sábado, então, no aspecto não apenas institucional, mas também legal. Mas o princípio moral permanece. Nós temos que cessar uma vez por semana as atividades para nos dedicarmos a Deus. Se Deus não fizesse isso, nós íamos entregar o trabalho e não ter tempo para as coisas de Deus. Essa praticamente, o senhor acabou respondendo aí praticamente a próxima pergunta, mas eu vou deixar aqui para que a gente possa comentar um pouco mais. Então, o cristão ele deve guardar um dia para o Senhor, né? Não é apenas ter um dia de descanso, não é isso? O cristão ele deve ter um dia para se dedicar também ao Senhor, a se devotar mais a Deus, não é isso? Exatamente. A questão é, muitas pessoas perguntam, onde está na Bíblia que se deve guardar o domingo? Nós não temos a mudança para o domingo, nós não temos especificamente, né, dizendo que se deve guardar o domingo, como também não temos que se deve guardar o sábado. Mas nós temos exemplos bíblicos, eu vou ler 2 ou 3 textos bíblicos no Novo Testamento, que nos mostra que a igreja primitiva ela começou a guardar o domingo. Atos 20, versículo 7 diz o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos. Esse texto, então, nos mostra que, sendo o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos. Ou seja, Atos 20, versículo 7, já há um indício de que a igreja primitiva começou a guardar o domingo. Embora Deus não instituiu especificamente, instituiu o princípio moral que se deveria guardar uma vez por semana, e a igreja primitiva, os estudiosos acham que devido à questão da ressurreição, enfim, a igreja então começou a guardar o domingo. Nós temos um outro texto que é 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, quando Paulo fala sobre a retirada de ofertas, 1 Coríntios 16, 1 e 2, ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não faça as coletas quando eu for. Ele recomendou que se retirasse no primeiro dia da semana. Então, esses 2 textos nos mostram, evidenciam que a igreja primitiva reunia-se no domingo. E um outro argumento muito forte também é o texto lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, no versículo 10, João disse que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. A expressão dia do Senhor aqui, ela é uma expressão que se refere ao domingo. Por que se sabe que se refere ao domingo? Por causa da forma que está escrito lá na língua grega. A forma que aparece lá na língua grega é um termo na língua grega que quer dizer Kyriakos Remera. Remera quer dizer dia, Kyriakos quer dizer do Senhor. A forma comum de se expressar a expressão dia do Senhor
é a expressão Hemeraton Kurion, que é dia do Senhor. Mas lá em Apocalipse 1, versículo 10, e em 1 Coríntios 11, quando fala da ceia do Senhor, se utiliza um termo diferente na língua grega. Esse termo Kyriakos Hemera, ele não aparece em outros momentos do Novo Testamento. Então, esse termo, quando João disse assim, dia do Senhor, ele não pode estar se referindo ao dia escatológico, não pode estar se referindo ao dia escatológico. Essa expressão foi inovadora. João, quando usou Kyriakos Hemera, ele foi um elemento inovador, inclusive na forma gramatical grega. Na forma gramatical aqui, o sentido é adjetivado, quer dizer, dia do Senhor quer dizer dia que pertence ao Senhor. Originalmente, se fizer um estudo sobre esse termo estava se referindo ao sentido imperial. Inclusive, lá no Império Romano, existia um dia por mês que era dedicado ao imperador. Era o chamado dia do imperador, dia de Augusto. As pessoas dedicavam um dia para o imperador. Então, possivelmente, pelo fato das pessoas dedicarem um dia ao imperador, os cristãos começaram a utilizar esse termo, Kyriakos Hemera, para se referir ao dia do Senhor, especificamente em relação ao domingo. Ou seja, como o império tem um dia para o imperador, nós vamos ter um dia para o nosso Senhor. E aí utilizaram o mesmo termo, Kyriakos Hemera, na língua grega, né? Então, esse texto de Apocalipse 1, versículo 10, nos mostra, então, que a expressão dia do Senhor é uma referência ao domingo. Os cristãos tomaram a expressão por empréstimo. Era uma expressão que era utilizada no Império Romano. Os cristãos tomaram por empréstimo e aplicaram ao domingo. A expressão do Senhor aqui é adjetiva. A expressão aparece em Apocalipse 1:10 e aparece em 1 Coríntios 11:20, quando diz ceia do Senhor. A expressão ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 1:20, o princípio gramatical é o mesmo, quer dizer ceia que pertence ao Senhor, ou consagrado ao Senhor. Então, se ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11:20, quer dizer ceia consagrada ao Senhor, então em dia do Senhor, em Apocalipse 1, versículo 10, quer dizer dia consagrado ao Senhor. O princípio gramatical é o mesmo de Apocalipse 1:10 e 1 Coríntios 11 e o versículo 20. Então, devemos atentar para isso. Então, esses são os principais textos. Nós não temos claramente na Bíblia, não há um farto material sobre isso, mas esses 3 textos que eu citei são indícios de que a igreja primitiva começou a guardar o domingo. Então, pastor Dejalan, então não foi, no caso, Constantino que constituiu a guarda do domingo, como existem algumas afirmações por aí acerca disso, né? Nós vemos aí, então, que a guarda do domingo, entre aspas, começou, não como um mandamento, né? Mas começou aí o costume, vamos dizer assim, lá na igreja primitiva, né? Mas fala um pouco sobre essa afirmação de que Constantino, ele constituiu a guarda do domingo. Olha bem, nós lemos esses textos que mostram que a igreja primitiva já guardava o domingo. Além dessa confirmação bíblica, nós temos os textos dos pais apostólicos. Eu vou ler rapidamente alguns desses escritos dos pais apostólicos, que mostram que a igreja primitiva guardava o domingo. Por exemplo, Barnabé diz assim: de maneira que nós observamos o domingo com regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino Mártir escreveu assim: mas o domingo é o dia em que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou da morte. Inácio diz assim: todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor, consagrado à ressurreição de Cristo como o principal de todos os dias, não guardando o sábado. Dionísio de Corinto escreveu assim: hoje observamos o dia santo do Senhor. E Vitorino escreveu assim: no dia do Senhor acudimos para tomar nosso pão com ações de graças. Veja que, no caso aqui, confirmo o que eu falei agora há pouco, que eles já usavam a expressão dia do Senhor, que já vem do Apocalipse, para se referir ao domingo. Portanto, o que Constantino fez, Constantino ele não criou, Constantino ele tornou oficial o que já era comum, o que já era prática. Inclusive, nós podemos citar a fonte, que é o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Há muitas pessoas que às vezes dizem: quando ele instituiu, ele usa a expressão venerável o dia do sol, né? Na realidade, nós devemos atentar que os decretos, Constantino era um imperador, e ele era um imperador ecumênico, ele queria agradar a todos, né? E para agradar a todos, o que foi que ele fez?
ele incluiu nos seus decretos, às vezes, várias religiões, né? Várias religiões lá no Império Romano era pagã, e a minoria que era cristã. Então, quando ele baixou o decreto, tornando oficial a guarda do domingo, ele então usou a expressão, concedemos aos cristãos liberdade plena para observar o seu modo peculiar de adoração. E aí ele usa a expressão, venerável dia do sol. Quando ele usa a expressão venerável dia do sol, ele não está de modo nenhum honrando este dia e nem impondo uma divindade, mas ele está usando uma expressão que era comum na época, toda pessoa entendia. Não seria conveniente, por exemplo, ele escrever um decreto, esse decreto seria lido em público e ele usar a expressão dia do Senhor, porque o povo não ia entender, porque a maioria era pagão. Então ele usou a expressão como venerável dia do sol, no dia que se chama o sol, para que as pessoas pudessem entender. Então, o fato de Constantino usar essa expressão no dia que se chama do sol, ele usou essa expressão apenas para que se tornasse, fosse entendível, que as pessoas pudessem entender, já que a grande parte das pessoas eram pagãs, né? Então, dizer que Constantino criou o domingo, isso é uma inverdade histórica. Ele apenas tornou oficial uma prática que era comum. E para a gente finalizar, nós queremos um texto, né? Colossenses capítulo 2 e o versículo 16, é um texto também muito interessante, Colossenses 2, o versículo 16 e 17, e assim nós estamos encerrando. Colossenses 2,17 diz assim, olha o que diz o texto, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto, versículo 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Olha o que diz o texto, festa, lua nova ou sábados. Algumas pessoas insistem em dizer que a expressão sábados aqui em Colossenses 2,16 está se referindo ao sábado festivo, mas não pode ser. Por quê? Olha bem a sequência do texto. Dia de festa aqui no versículo 16 se refere às celebrações religiosas do calendário judaico, que era a Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculo. Isso acontecia uma vez por ano. Depois, quando ele diz lua nova, a lua nova acontecia uma vez por mês. Era o sacrifício mensal no primeiro dia de cada mês. Está em Números 10, 10, Números 28, 11 a 14 e Salmo 81, 3. E quando ele usa a expressão sábado, só pode se referir ao sábado semanal, porque ele cita uma sequência. Ele falou de festa, uma vez por ano, ele falou de lua nova, uma vez por mês, e ele falou de sábado, uma vez por semana. Então, sábado, nesse texto, não pode se referir ao sábado festivo, por duas razões. Primeiro, porque ele seguia uma sequência lógica. Segundo, porque se fosse festivo, já estaria incluído nas festas. Seria uma redundância. Seria uma redundância. Se o sábado em Colossenses 2,16 fosse um sábado festivo, era ele repetir desnecessariamente, porque ele já tinha falado sobre festa no início do texto. Então, seria uma redundância, seria desnecessário. Então, o sábado aqui só pode ser o sábado semanal. Só pode ser o sábado semanal. Se é o sábado semanal, versículo 17 diz, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Esse texto está mais claro do que o brilhar do sol. Nem se o sol brilhar 7 vezes mais, vai ficar mais claro do que esse texto. Então, eu creio que esse assunto é, claro, muito vasto, não temos como... Tem outros textos, temos outro texto para considerar, mas o tempo, né, nós temos outras atividades, mas o que nós fizemos? Para a gente fechar agora, o que nós fizemos? Mostrando alguns textos, mostramos o sábado institucional e o sábado legal, comentamos alguns textos, mostramos alguns textos da Bíblia em que mostra que os cristãos primitivos já guardavam o domingo, e depois caminhamos um pouquinho pela história, recorrendo aos pais da igreja e recorrendo também ao aspecto linguístico de Apocalipse 1, inclusive o aspecto linguístico de Apocalipse 1:10 do grego do Novo Testamento, em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Só uma pequena pergunta, só para ficar mais claro a questão de guardar algum dia para o Senhor, né? Como nos foi ensinado pelo próprio Deus, o próprio Deus nos ensinou isso. Deixar de guardar um dia para Deus, para dedicar-se a Deus, seria um pecado ou apenas uma ação que prejudica o ser humano? Olha, eu acho que o princípio moral ele permanece. Nós temos que dedicar um dia para Deus, né? Nós temos que dedicar um dia para Deus. Se nós, por exemplo, guardamos o domingo, o ideal
é que nós dediquemos esse dia para buscar as coisas de Deus, para a frequência à igreja, para a evangelização, para a oração, dedicar às atividades espirituais. Por isso que é chamado de Dia do Senhor. Dia do Senhor. Inclusive João no Apocalipse, quando ele foi arrebatado lá em Apocalipse, provavelmente sendo um domingo, ele se lembrou dos cristãos de Éfeso, que estavam certamente em reunião. Provavelmente foi nesse momento que ele se ajoelhou e aí ele recebeu as visões do Apocalipse. Então eu acho assim que às vezes nós pecamos em relação a isso, não dedicar um dia para o Senhor, mas que nós possamos considerar isso, né? Isso não... Se uma pessoa guarda o sábado, guarda o domingo ou a quarta-feira, o importante é que ele dedique um dia para o Senhor. Um dia para o Senhor, né? Tem pessoas que inclusive trabalham às vezes de domingo, mas às vezes pode cessar uma outra atividade outro dia. Mas o costume da civilização cristã passou a ser então o domingo, né? Tá certo. Quem tiver até mais tempo pode até guardar mais de um, né, pastor? Vai estar sendo abençoado do mesmo jeito. Tá aí, meus irmãos, falamos aqui sobre essa temática de se o cristão deve ou não guardar o sábado, se deve ter um dia para guardar o Senhor, né? Falamos um pouco aí sobre esse assunto no nosso quadro A Bíblia Responde. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer ao pastor Adejalan, né, por dedicar o seu tempo a transmitir para nós aí o seu conhecimento, né, através das Sagradas Escrituras.